Programa Sociedade Solidária, a sociedade em rede por um mundo melhor, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. No programa de hoje, nós continuamos a nossa série sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Afinal, de acordo com dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 10% da população brasileira tenha alguma deficiência. Grande parte dessa população é de pessoas que tinham uma vida normal e de repente sofrem um acidente, seja no trânsito, sejam vítimas da violência ou mesmo um acidente de trabalho e passam a conviver com a deficiência. Como é a sua vida a partir desse momento, especialmente no que diz respeito à inclusão profissional? E mais, quais são os novos mecanismos que possibilitam a inclusão de jovens, inclusive com deficiências, dentro das empresas? Esses são alguns dos assuntos que nós iremos trabalhar no programa de hoje, recebendo uma especialista no assunto. Rosimeire Andrade, ela representa no programa Sociedade Solidária o NURAP, o Núcleo de Aprendizagem Profissional, onde realiza o trabalho de inclusão, coordena toda essa área e vai falar com a gente a respeito desse trabalho desenvolvido junto a pessoas que agora se veem diante dessa realidade da deficiência e têm esse desafio de se reinserir no mercado profissional. Bom, primeiramente, gostaríamos de agradecer, em nome da Legião da Boa Vontade, pela senhora estar aqui, o NURAP, compartilhando a sua experiência com todos os nossos amigos na audiência. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada, eu também agradeço à LBV por essa oportunidade de estar falando sobre um assunto que hoje não é só uma lei, né, que é a Lei de Cotas, que é a inclusão, que é a 8.213, mas está dando a oportunidade de falar sobre a inclusão e abrir para ver a necessidade hoje e ter caminhos para a gente incluir realmente no mundo do mercado a pessoa com deficiência. Bom, e a senhora já tocou no primeiro ponto muito importante de todos nós termos atenção, que é a Lei de Cotas, um instrumento fundamental para que a gente possa conseguir aumentar a presença das pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho no Brasil. No que consiste essa Lei de Cotas? Quais são as principais obrigações delas para o mercado brasileiro? Então, a lei, ela tem, assim, toda empresa acima de 100 funcionários, de 100 a partir de 100 é o mínimo, ela contrata 2%, depois tem 3%, 4% e a partir de 1.000 funcionários é 5% do quadro de funcionários dela. Então, assim, se ela tem 2.000 funcionários, ela vai ter que contratar 5% desse total de pessoas com deficiência. Então, assim, ela é obrigada a cumprir uma lei e também tem a área de responsabilidade social. Então, ela cumprindo a lei, ela também está tendo responsabilidade social dentro da empresa. E isso, ela está agregando ao quê? Agregando a vida social da empresa com a vida dos colaboradores, que hoje é uma realidade, né? Você está na rua conviver com pessoas com deficiência. Antigamente a gente saía no metrô, em qualquer lugar, ônibus não tinha adaptação, não tinha calçadas, né? E hoje já está mudando isso, né? No metrô já tem acessibilidade, algumas empresas estão tendo acessibilidade, estão se adaptando para estar recebendo um deficiente. Sim. Agora, a senhora tem uma experiência toda ligada a essa questão da aplicação, da implementação da Lei de Cotas na iniciativa privada e no poder público também, além do terceiro setor. Como a senhora viu aí os desafios, esse trabalho do pessoal para poder adaptar as empresas, mesmo grandes empresas, a conseguirem seguir a legislação e abrir, portanto, essa oportunidade para as pessoas com deficiência? Nas empresas você tem que começar primeiro pela conscientização. Né? Então, assim, não adianta você cumprir uma lei se você não conscientiza que você não está contratando o deficiente, você está contratando o profissional. Independente dele ter uma deficiência ou não, ele é um profissional. Então, você conscientizando a empresa que você contrata um profissional, ele vai ser pago por esse trabalho, não por ele ser deficiente, né? E sim pelo trabalho que ele vai desenvolver dentro da empresa. E isso, você mostrando que você está contratando um profissional, qualquer vaga pode ser preenchida por qualquer um, independente dele ter deficiência ou não. E no poder público, quais são os desafios ali que se encontram para poder garantir a aplicação dessa lei? Então, quando eu trabalhei no poder público, era a questão assim, como chegava esse deficiente, né? Como ele estava sendo recebido e sendo encaminhado, né, para as empresas. Então, ele chegava sem capacitação, sem qualificação, ele queria trabalhar, eu quero trabalhar. Mas aí você vai fazer o quê? Vai conscientizar a família também. Com a família você trabalha na conscientização dele poder estar trabalhando para ele ter um convívio social. E esse convívio social faz parte, ele está dentro de uma empresa. Então a família, claro, ela fica assim, como que ele vai trabalhar? Né? Ele é um cadeirante, como ele vai trabalhar? Como que... A família fica preocupada, né? Com a segurança e tudo mais. E aí você fala para a família, você não vai ter o pai e a mãe para sempre, né? Ele não vai ter vocês para sempre.
Então, assim, depois, ele pode ter família, ele vai ter filhos, quer casar, quer sair de sexta-feira com os amigos, né? Quer fazer o network dele perante os amigos de trabalho. E o pai e a mãe não tem que estar sempre presente, né? Eu tive muita experiência no caso de jovem aprendiz com deficiência, da mãe levar na porta da empresa e ficar esperando ele entrar e sair. E a mãe ficava lá às 8 horas esperando ele trabalhar para levá-lo para casa, e toda feliz. Só que assim, e o dia que ela não puder, e o dia que ela estiver doente? Né? Então ela tinha que se sentir segura. Então isso você também trabalha, que é a parte que eu falo de responsabilidade social da empresa. É a mãe estar segura que aquela empresa está acolhendo, né, o filho dela. Está olhando para as necessidades que ele tem, para além que ela vai ficar segura, ele está trabalhando, né? Pode ficar tranquila, ele pode desenvolver igual os outros. E aí essa parte a gente fazia na parte pública também, a conscientização da família. Bom, agora a senhora falou que o desafio então nas empresas era conseguir fazer com que todos vissem ali que não era contratar uma pessoa com deficiência, mas era contratar um profissional que, entre outras características, tinha alguma deficiência. Exato. Agora, para conseguir implantar essa cultura, e hoje a senhora no terceiro setor também com uma experiência nesse campo, não é tão fácil assim. Quais são os mitos ali, as dificuldades que tem que ser trabalhadas, que o pessoal que está acompanhando de repente pode ficar mais atento, pensar na sua própria realidade, para que a gente possa estar como sociedade mais aberta à inclusão? Então, nós trabalhamos como, nós somos licenciados à VAP. Então nós usamos a VAP é a Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência, inclusive parceira aqui do programa Sociedade Solidária. E nós usamos a metodologia da VAP. Então, qual a situação, primeiro, que a gente vê na empresa? A empresa liga para você e fala assim, olha, eu preciso contratar deficiente, né? Então, assim, o que você faz, né? Como que eu faço isso? Então, você quer contratar o profissional. Então, assim, vamos até a empresa, vamos mostrar para a empresa o que ela precisa. Ela tem adaptação, ela não tem adaptação. E ela fala, e agora? Tudo bem, eu adaptei minha empresa, estou querendo contratar, e agora, o que eu faço? Que deficiente eu vou contratar? Porque ela, assim, eu tenho acessibilidade, mas assim, eu posso colocar um deficiente visual na recepção, né? Eu posso colocar um auditivo para ser operador de telemarketing. Então, assim, nós vamos até a empresa e nessa parte a gente vai fazer um mapeamento de cada função, o que é necessário, qual habilidade a pessoa precisa, qual a capacidade que ela tem que ter para estar assumindo aquela função. Então, nós fazemos todo esse mapeamento e a conscientização com palestra, com vídeo, mostrando o caminho que a empresa tem que seguir para conscientizar todos. Porque às vezes a conscientização não vem só do RH, né? Todo mundo fala, o RH é responsável. E na realidade são todos os departamentos, envolve-se todo o departamento de uma empresa. Sim. Bom, as empresas têm que fazer a sua parte. Agora tem um outro lado bastante importante, aí, o lado dos próprios interessados, as pessoas com deficiência. E quando, por exemplo, por uma eventualidade, por um acidente ou alguma outra questão, uma pessoa adquire uma deficiência e passa a ter a necessidade de aprender uma outra profissão para poder se reinserir no mercado de trabalho. Logo a gente continua o nosso bate-papo, porque antes temos uma convocação muito importante a fazer a você que acompanha o programa diariamente. Afinal, aqui nós sempre falamos sobre temas sociais que exigem a nossa consciência e também a nossa participação cidadã, para que a gente possa fazer a nossa parte em prol da construção de uma realidade melhor. São problemas como a miséria e a pobreza, a falta de educação de qualidade para todas as pessoas, a desigualdade entre mulheres e homens, por exemplo, no mercado de trabalho. O que você que está nos acompanhando, o que todos nós estamos fazendo para poder modificar essa realidade para melhor? A Legião da Boa Vontade desenvolve diversos programas e convida você que nos acompanha a engajar-se também nessa causa. Pelo site www.euajudamudar.org, você pode de imediato conhecer essas iniciativas e procurar também somar-se a essa corrente de solidariedade. Hoje a gente fala sobre algo que exige a nossa consciência e o nosso respeito, acima de tudo, superando preconceitos em prol da inclusão, que é a questão da acessibilidade e da inclusão das pessoas com deficiência. Bom, um dos pontos que a gente levantou no bloco anterior é quando a deficiência ela se impõe como uma realidade na vida de pessoas que, por causa da violência, do trânsito, de um acidente, de repente se veem nessa condição. Como é, nesse caso, conseguir ajudar essas pessoas, e são milhares no Brasil a cada ano, a se reinserirem no mercado profissional? O caminho é a capacitação. Vou te falar sobre um exemplo de uma pessoa que foi até o NURAP, e ele tinha uma profissão, era jornalista, e ele sofreu um acidente e perdeu a visão.
E de repente ele ficou assim, o que eu vou fazer agora? E ele era jornalista que trabalhava justamente com a imagem. Com a imagem. E assim, ele falou, o que eu faço agora? Depois do período de desespero, de ficar sozinho, de buscar aquela coisa, por que aconteceu comigo? Né? Então, ele foi até o NURAP, nós aconselhamos, falamos de cursos que tinha, demos caminho, e ele falou, olha, eu resolvi, eu vou ser advogado. E ele entrou para a faculdade, começou a fazer faculdade, e foi se aceitando com a condição que ele tinha. E aí ele descobriu que ele é um excelente advogado, entrou numa multinacional e hoje ele é advogado de uma empresa bem conceituada na área de telecomunicações. Nossa, ele começou uma outra carreira do zero. E deu muito certo. Claro que ele foi fazendo adaptações, ele foi à busca de um cão-guia, né? Porque ele falou assim, eu tenho noção de caminhos, mas tinha, né? Agora eu não sei como que eu vou fazer, o que eu vou fazer, onde buscar. Né? E ele foi até a gente, nós conseguimos incluí-lo de uma forma na qual ele se aceitou e está muito realizado. Agora, por exemplo, quem está nos acompanhando e pensa, mas talvez não são todos os profissionais que conseguem ter esse momento disponível para conseguir estudar, aprender uma nova profissão e eventualmente se desempenhar bem nela, conseguir atingir o sucesso esperado. Para esses, existem outros caminhos para que eles possam se reinserir no mercado de trabalho, muitas vezes com mais agilidade, mas também com chances de crescer profissionalmente? Tem, eu acho que esse é o trabalho do NURAP, é dar essa força para ele, é ensinar que assim, tem vários caminhos, e ele pode, desde que ele acredite nele. Então, ele tem que acreditar primeiro nele para depois a empresa acreditar. Então, se ele não acreditar, como ele vai se mostrar que ele é capaz? Então, ele acreditando, ele vai conseguir buscar o caminho dentro da empresa e o sucesso, tanto profissional quanto pessoal. A habilidade, ainda que seja difícil de aprender, é o mais fácil. Difícil é ter essa motivação interior. Exatamente. Né? E o NURAP dá esse caminho para ele, trabalhando com cursos de capacitação e reabilitação profissional. Agora, pensando na realidade das pessoas que muitas vezes já nascem com deficiência, é o caso dos jovens, por exemplo, que nunca tiveram essa experiência no mercado de trabalho. É difícil já para os jovens, de forma geral, conseguir se inserir nas empresas. O índice de desemprego ele é sempre maior entre a juventude do que na população como um todo. Agora, no caso dos jovens com deficiência, temos aí algo que dificulta ainda mais essa inserção. Existe no Brasil uma inovação que tem possibilitado aí novos caminhos para esses jovens. Queria que a senhora explicasse como é, como funciona, o pessoal que está nos acompanhando, de repente é empresário também, pode abrir esse espaço? Pode. Existe a lei que também as empresas, a partir de 7 funcionários, que é a lei do jovem aprendiz, que é a lei 10.097. Então, assim, a empresa tem que colocar jovem aprendiz. E a lei não fala que é jovem aprendiz com ou sem deficiência. Então, ela pode colocar o aprendiz com deficiência. A pessoa com deficiência, ela pode ser jovem aprendiz dos 14, sem limite de idade, 60, 70 anos. E o jovem, hoje que a gente fala até com 50, mas um jovem é 50 anos, de repente, sim, ele nunca trabalhou, não teve uma experiência. E agora ele sente que ele pode. Né? Então, assim, ele quer ir para o mercado de trabalho. Então, ele entra para ser jovem aprendiz na empresa, a empresa está cumprindo a lei de jovem aprendiz, e daqui 2 anos, que é a lei do jovem aprendiz, ele começa a cumprir a cota de lei de cotas do deficiente. Então, ela vai estar fazendo o quê? A empresa, quando contrata um jovem aprendiz, independente da idade, né, com 15, 16, 17 anos, ou com 50, ela vai estar fazendo a prática e a teoria para ele ser jovem e depois ele ser um profissional, com e sem deficiência. E no NURAP o diferencial é que esse jovem com deficiência que está na empresa, ele vai estar fazendo a simultaneidade, que é a obrigatoriedade dessa lei, de estar junto com os outros jovens que não são deficientes. E nós temos um projeto que chama Eu Sou Igual a Você. Nós pegamos algumas bonecas com deficiência e levamos até o jovem que faz a simultaneidade conosco hoje, com e sem deficiência, que nós estamos em torno de uns 700 jovens hoje, que estão em sala de aula e a gente mostra para eles o dia a dia, como é trabalhar com um deficiente. Então, se ele está numa empresa, existe uma lei, se ele está numa empresa, ele está cumprindo uma lei de jovem e está cumprindo a lei do deficiente,
Futuramente, esse jovem que está lá vai ser um coordenador, vai ser um gerente, e ele vai estar... Já é uma forma de prepará-lo, então, para ele não ter essa situação que nós vivenciamos hoje, não saber como lidar com o deficiente. Agora, a lei do jovem aprendiz, ela estabelece também que, além da atividade profissional ali com uma carga horária reduzida, com toda uma preocupação com o desenvolvimento que esse jovem vai ter, um momento complementar de formação desse jovem, além da escolaridade normal. Que tipo de cuidado, então, o empresário deve ter para ele conseguir atender tanto a legislação do jovem aprendiz, mas, ao mesmo tempo, contemplar as necessidades específicas de uma pessoa que tem deficiência? Então, nós temos lá no NURAP, hoje nós temos licenças para 4 cursos, né, que é operador de telemarketing, hotelaria, administração, acho que é gastronomia. Então, assim, hotelaria, vai pegar um jovem aprendiz, ele vai estar fazendo 4 dias na semana no local, fazendo a prática, e 1 dia por semana ele vai até o NURAP para fazer a parte teórica. Tá? Então, assim, o que a empresa está fazendo com esse jovem? Está profissionalizando ele, então ele não vai precisar pegar um profissional, ele está preparando esse profissional para daqui 2 anos ele ser efetivado como profissional contratado pela empresa. E o curso é o mesmo? E o curso participam pessoas com e sem deficiência? É o mesmo. Ele sendo um jovem aprendiz, ele vai estar junto com os outros jovens. O que, por sua vez, ajuda também ele no seu relacionamento social e a se preparar depois para o dia a dia da empresa. Exatamente. Bom, certamente a gente podia falar muito mais sobre esses temas, são muito ricos. O programa caminha para o encerramento. Como as pessoas que estão nos acompanhando querem ter outras informações a respeito desse assunto, o que elas podem fazer? Elas podem entrar no nosso site, que é www.nurap.org.br. E o telefone também, que é 2344-2422. Bom, Zimeli, gostaríamos de agradecer a senhora, a todo o NURAP também, por estarem aqui conosco hoje no programa Sociedade Solidária e dedicar ao seu coração, ao de todos que militam nessa causa, o pessoal também que está na audiência, uma reflexão do programa Sociedade Solidária, que chama-nos justamente a essa responsabilidade que nós temos de, primeiro, criar oportunidades, uma sociedade mais acessível, fazer o que está ao alcance de cada um de nós para isso. Para tanto, nós destacamos aqui do livro Reflexões da Alma, do escritor Paiva Neto, criador do programa Sociedade Solidária, uma reflexão que encontramos aqui na página 152, na qual ele afirma: devemos cultivar soluções onde alguns só enxergam problemas. Oportunidades sempre são plantadas por Deus à nossa volta. Colhê-las ou não, compete a cada um que saiba lavrar bem a seara da vida com seu livre-arbítrio. Que possamos, então, usar esse nosso livre-arbítrio de forma responsável e ver oportunidades, deixar de ver tantos problemas. As limitações muitas vezes estão no nosso olhar e não na realidade. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, abrindo também para as considerações finais da senhora. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que essa oportunidade consegue chegar até o outro, ele ver o outro sem deficiência, independente dele ser uma deficiência física, auditiva, visual ou intelectual. O outro é o outro. Tanto é que a palavra deficiente não deveria ser, devia ser diferenças funcionais, não deficiente, porque deficiente é incapaz, né? E diferença não é diferença, só isso. É o respeito, acima de tudo. O respeito, exatamente. O programa Sociedade Solidária de hoje fica por aqui. Na edição de hoje, entrevistamos a coordenadora de inclusão do NURAP, o Núcleo de Aprendizagem Profissional, Rosimeire Andrade. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.